Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo Daluz, CEO e fundador do Universo Apo. Nesse episódio nós temos Nilson Tessila, CEO jovem, né? Em janeiro agora, né? Assumindo a posição como CEO, antes diretor administrativo, um dos proprietários da Moldemac, empresa fundada em 1976, vai fazer 50 anos ano que vem. Muito bom. E referência no setor de máquinas e implementos agrícolas, localizadas em Jaraguá do Sul. A Moldemac combina valores familiares e inovação tecnológica. Acredito que uma das receitas aí para vocês ter crescido tanto. Admiro muito isso, esse equilíbrio entre os dois mundos. Atingindo aí um parque fabril, encaminhando-se para um parque fabril de 14 mil metros quadrados, produzindo mais de 5 mil itens, incluindo tratores, implementos para microtratores e quadriciclos. Seja muito bem-vindo, Nilson. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. Imagina, sempre será bem-vindo. E vamos nessa para o conteúdo. A empresa sempre foi familiar, né? Foi fundada pelo meu pai. A gente tinha uma forma de educação e sempre com muito respeito, né? Tratava as pessoas, isso foi herdado. Só que com o tempo a gente viu cada vez mais que a gente depende da equipe, né? Do potencial da nossa equipe, né? Então, que nem dizia o diretor da WEG, né? A empresa... Como é que é a frase dele, que agora até esqueci. Mas enfim, tem a ver com os ativos, né? Sim. Hoje o maior ativo são as pessoas. Sim, perfeito. Mas eu acho que eu vejo que é uma maturidade que a gente passou de gestão, né? Tu entender isso, porque eu sempre bato nessa tecla de que por mais que eu tenha formação, fiz 2 faculdades, né, tu não aprende a lidar com gente com diversos tipos de interesses distintos. Sim. Tem que lidar com interesses internos, externos, de clientes, de governo. É muito difícil. E é um processo de aprendizagem que eu comento que o tempo só ensina pra gente. A gente não consegue quebrar a barreira do tempo. Parece que algumas coisas a gente tem que passar, né? Sim. Tem que ter uma evolução, né? Assim como as gerações, cada geração que vai entrando aí, a gente vai se relacionando com elas, a gente tem que evoluir, né? Porque não dá para tratar hoje a tua equipe da forma que você tratava antigamente. É diferente o relacionamento. Acho que é um meio termo também, porque as pessoas falam, mas aí a gente tem os conflitos de gerações nas empresas e indústria muito mais, mas na minha época se fazia dessa forma. E é uma verdade para essa pessoa, e sim, naquela época se fazia daquela forma e deram certas coisas. E aqui no outro extremo da ponta, falando, não, a gente quer total liberdade, a gente não quer compromisso nenhum. Então, eu acho que os dois mundos têm que aprender com os dois mundos. Sim. E erguer a mão e falar assim, gente, não é bem assim aqui, e não é bem assim aqui também. A gente evoluiu e a gente tem que encontrar o que seria algo. Eu acho que a média, né, ela não é boa, né? É bem diferente, sabe? Porque quando eu era adolescente e tal, na sala de aula, eu era aquele que não prestava muita atenção na sala de aula. No professor, as tarefas, sentava no fundão. E precisou alguns anos para eu me... É que a necessidade faz a ocasião, né? Então, não, eu vou ter que mudar o meu comportamento e me dedicar. Exatamente. Inteligência emocional, né? Se preparar, porque tem muita coisa aí que tem pela frente que a gente tem que aproveitar. Então, assim, se não fosse eu, nós íamos contratar alguém de fora, porque a ideia é profissionalizar a empresa, né? Então, cada um que está lá dentro hoje está por mérito, né? Tem a nova geração aí, meu sobrinho, que também está assumindo não, já está há alguns anos aí com nós também, um gestor de comercial,
e tanto ele como eu estamos lá por mérito mesmo. Então, Legal. Nós temos que pensar no futuro da empresa. 2 anos de preparação e ainda tu olha para frente e fala, não acabou, é mérito. Sim. É aquilo lá que eu comentei antes ali de não querer um pico, não, é estabilidade ao longo do tempo. Né? Sim. De conhecimento, de busca, de preparação. Exatamente. E eu comento com todas as conversas que eu tenho, a gente não está preparado para gerenciar a empresa daqui a um ano. Para tocar a empresa. Então, entra a reflexão. Né? O que a gente não sabe que a gente não sabe. Né? E essa é a parte mais difícil, né? Porque daí a gente tem que... E aí essas trocas, esses bate-papos, e isso eu acho interessante, de mercados diferentes. Porque somos de mercados diferentes. Sim. Mas justamente por serem mercados diferentes, a gente se complementa em algumas coisas. A gente tem um pé mais em inovação, mais em criar pequenos produtos para expandir em regiões, para fazer esses movimentos. Vocês já olham muito para a qualidade de produto, para a fábrica, para processo. Então, acho que geralmente os benchmarkings são feitos de empresa para empresa concorrente. Né? E a gente fala, olha mercados diferentes. Sim. Traz para a mesa, traz para comitê, enfim, mercados diferentes, visões diferentes. Senão a gente sempre fica nessa ali. E o crescimento maior, a gente vai sempre estar no que... Tanto que um dos desafios que eu enfrentei, acho que um dos maiores desafios que eu enfrentei como CEO foi a queda do faturamento da empresa. A gente vinha crescendo. De repente, caiu. E eu, meu Deus do céu. Solução básica, só injetar dinheiro. Injetamos dinheiro e não rodava. E aí eu entendi que não, peraí. Tô viciado em alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo ver. Tô com alguma coisa pessoal me travando, autoconhecimento, algum bloqueio, alguma coisa assim. E aí onde eu falei, não, a empresa cresceu, caiu, estabilizou. Agora a gente está assim, crescendo como toda empresa. Deve crescer, às vezes sim, com saltos maiores. De forma sustentável. Mas mais sustentável. Antes a gente não olhava para a caixa, e maturidade, né? Mas muito para aquilo que eu falei antes. Não, a gente queria trazer inovação para o nosso mercado. Sim. Pô, nós temos essa aqui, ó, que até está aberto aqui, ó, que é uma inteligência artificial de planejamento estratégico. Como que ela funciona? Qual que é um dos principais problemas que eu imagino que tu deva ter passado, que eu passei aqui dentro? A gente monta o planejamento estratégico, né? Deixa ela virada. Pensa comigo, montamos o planejamento estratégico. Aqui nós montamos o planejamento estratégico, todo o planejamento estratégico da empresa. As metas por setor, canais de vendas, o que a gente espera financeiramente para alcançar, metas até do tático estão aqui dentro. Legal, montamos tudo, todos os desenvolvimentos de treinamentos, planos de treinamentos, principais setores, tudo aqui. Legal. Eu entregava esse plano para alguém. E o que acontecia? Todo mundo né? Primeira semana, primeiro mês, empolgados. E ao longo do tempo ia acontecendo isso aqui. Do que foi planejado. Sim. E eu gosto de tecnologia, de criar novas coisas. E não é possível que a gente não consiga ver isso antes. Não é possível. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente começou a desenvolver a ferramenta. Qual que é o princípio dela? A gente monta aqui é um documento, a gente consegue organizar todas as coisas aqui dentro da parte de planejamento estratégico. Definimos todos os painéis de metas aqui dentro, como se fosse um BI, todos os painéis de metas. E aqui, todos os gestores são obrigados, é o ritual deles, colocar as pautas e reuniões, os rituais deles aqui. Porque o que garante que o planejamento estratégico seja executado? Os rituais. Sim. E aí a gente fez o quê? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses rituais e vamos pegar planejamento, metas e rituais, colocar tudo dentro da ferramenta. Eles são obrigados a fazer, isso faz parte do nosso processo. Segunda eles têm reunião, quarta de manhã tem reunião de corte, que é a cada 15 dias reunião de diretores, a gente tem todo mapeado esse processo. Todas são obrigadas a gente a fazer aqui dentro. Por quê? Porque existe a inteligência artificial que está rodando
E quando a gente fecha a pauta de reunião, aqui, deixa eu abrir uma aqui para te ver. Ó, eu posso usar o modelo de reunião padrão, deixa um nome aqui. Quando a gente fecha, a gente finaliza a discussão. A gente fecha a pauta, finalizamos a discussão. Aí a inteligência vai rodar e ela vai cruzar as informações de metas, reuniões e planejamento. A própria IA. Que legal. E aí ela vai falar assim, ó, sua pauta de reunião está desalinhada com o que foi planejado estrategicamente. Por favor, revisite tais tópicos. Poxa. Entende? E também tem uma agenda que eu, como diretor executivo, eu tenho um pouco mais de querer mostrar as coisas para eles e como fazer. Então eu falo que, ó, vocês já tem que ter reunião segunda, esses são os nossos rituais, está aqui desenhado. Adaptem se vocês quiserem, mas esse é o padrão. Uhum. E aí a gente cadastra todos os rituais dos gestores aqui. Porque se eles não registrarem a pauta da reunião do dia, vem uma mensagem para mim. Falando, ó, tais gerentes e tais diretores não cumpriram a pauta. Logo, estamos tantos por cento abaixo dos nossos rituais, que a gente entende que os nossos rituais são parte da conclusão do nosso planejamento estratégico. Poxa. Isso é uma ferramenta que vocês... É uma ferramenta nossa. É uma tecnologia nossa, né, que é outra que a gente desenvolveu, mas justamente por isso. Uhum. Porque a gente começou a desenvolver ela porque a gente montava as estratégias comerciais das empresas e as estratégias de marketing e tudo mais, que a gente nunca trabalha... É raro a gente trabalhar um ou outro. A gente sempre está como um comitê no meio dos dois. Porque tem que unificar os dois. Sim. Tem que ter conversa ali. Sim. Se não tem conversa, não vai rolar. Né? E aí, o que acontecia? A gente planejava as coisas e ia fazendo isso aqui. Planejava as coisas e ia fazendo isso aqui. E a gente falou, não é possível que a gente não consiga ver isso antes. A cultura está alinhada, o time está engajado. O que está acontecendo? Falta alguma coisa. E a gente falou, e se a gente conseguisse... Porque o que cumpre o papel do planejamento estratégico é o ritual. E se a gente conseguisse que uma IA fosse o nosso assistente de inteligência artificial que ficasse todo momento cruzando essas informações e apontando se houvesse um desvio? Pô, tá aí um produto legal. E a gente desenvolveu. Uma oportunidade que surgiu aqui dentro mesmo. Aqui dentro mesmo. Por isso que eu falo, a gente... Hoje é um produto de vocês. Hoje é um produto do ecossistema, não da Apple. Do universo Apple. Então a gente tem a GoFi, que inclusive está ali atrás alguns links dele. A gente tem a Apple, assessoria de marketing e vendas. A gente tem a Apple Educação. A gente tem a ferramenta que é Nero. Por enquanto a gente vai mudar o nome. Se eu não me engano, vai para Aura. Né, o nome Aura AI. Né? Então é uma ferramenta é uma inteligência artificial de planejamento estratégico. Então a gente desenvolve soluções para o mercado B2B e para a indústria. E a gente identificou que planejamento estratégico é uma dor. Nem o planejamento, é planejamento / execução. Né? Esse gap aqui no meio desalinha muito fácil. Verdade. Muito fácil. Então a gente desenvolveu o planejamento. Então todos os planejamentos que a gente monta dentro das empresas, a gente monta aqui dentro. Porque daí a gente brinca que a gente tem um cagueta na sala. A gente fala, se vocês não fizerem, não vai ser eu que vou caguetar, vai ter outro cagueta aqui. Ó. Né? Daí acabou dando certo. E eu achei que ia haver um pouco de resistência, mas o pessoal gostou um monte. Gostou um monte, porque ergue a mão quando estiver desalinhado. Sim. E esse tipo de ferramenta assim, é essencial hoje em dia para você ter uma empresa sustentável. Né? Sim. Porque toda empresa que passa, se com vocês passaram também um alto crescimento, né? Todo ano registrando recorde de faturamento, é ótimo. Mas a gente sabe que tem um pós disso aí e é a preocupação de todo o CEO, né? Sim. E aí, a hora que isso não se sustentar mais, né? A hora que... Porque o custo cresce junto. O custo cresce junto, exatamente. Ano passado a gente passou de 69 funcionários para 119. E aí, a minha preocupação é tornar essa equipe eficiente agora, né? Porque a gente tem mão de obra, beleza, só que agora a gente tem que oferecer ferramentas, soluções para tornar essa equipe eficiente.
Porque com o volume, com a quantidade de gente nova que tem lá dentro, é difícil você manter uma qualidade, a mesma qualidade quando você atendia menos, né? Sim. Então, com aquele volume, isso se torna um desafio ainda maior. E esse é o nosso foco para esse ano, focar nessas ferramentas, tornar a nossa equipe mais eficiente para a gente não perder a qualidade. Isso aí a gente entende que vai nos dar um crescimento mais sustentável. Acho legal que as empresas, elas mudam os setores, nós somos esses setores, nós somos muito mais tecnologia, digo, softwares e tudo mais. Vocês são um outro setor totalmente diferente, agrícola, mas como as dores são as mesmas, o percurso ele é muito parecido, os medos eles são muito parecidos. É verdade. Eu não tinha antes, hoje eu tenho. Eu sei que com o crescimento acelerado, e isso na verdade eu falava lá atrás com o gestor, que eu tenho contato até hoje, nos ajudou muito na época. Eu falava, Anderson, o quanto ele estava batendo recorde de vendas. Eu falei, isso é muito bom, mas olha um pouquinho para frente e entenda que tu bate o recorde de vendas agora, a gente aumenta custo e cada vez maior vai ficar a necessidade de venda aqui na frente. Uhum. Então, e a gente está preparado para essa venda? E literalmente a gente não estava. Porque quando esse canal que a gente vendia saturou, nossas vendas caíram. Sim. O canal encareceu, que era o digital, que a gente vendia muito. Encareceu, começou a trazer ICP leads totalmente desalinhados com o que a gente queria. E a gente entendeu, legal. Demoramos, ainda tentamos martelar ali, né? Mas não é mais o nosso caminho. Nosso caminho é outro. E a gente não sabe qual mas a gente vai ter que achar. Uhum. E rápido. Porque os boletos vêm. Né? Então, até eu falo que essas conversas que eu tenho com empresários são maravilhosas, porque eu falo assim, eu tenho a meta de um insight por podcast que eu tenho que tirar de hoje. Para conseguir aplicar na gestão. Sim. Né? E nós estamos falando aqui de dores das empresas, né? Sim. Segmentos diferentes. Sim. Mas tem muita coisa que eu aprendi também com o meu hobby, o meu esporte. Que tem muitas dores ali que também são iguais, que eu me identifico, sabe? Sim. E eu aprendi no meu esporte e trouxe para a empresa. E a mesma coisa, eu trouxe cases dentro da minha empresa para o meu esporte. Então, é sempre importante você estar ligado, né? Essas coisas, poxa, mas isso aqui tem a ver com o meu negócio. Sim. E eu não sei se a gente estava gravando na hora, mas é bicampeão brasileiro de motocross. Não. É Enduro Big Trail. Enduro Big Trail. Temos um bicampeão brasileiro. É por isso o patrocínio da Gar. Sim. Sim. Que tu comentou ali no início. Agora, a hora que tu falou, eu pensei em patrocínio, eu imaginei patrocinar uma Mold Mac mesmo. Uhum. Não, justamente. Assim, eu não sou profissional, né? Mas eu tenho isso como um hobby e como sou amador. Eu amo essa dor. Sim, né? sim. A gente passa diversos perrengues e assume vários desafios, assim como a gente tem também na empresa, né? Sim. Então, ano passado eu resolvi, eu já pratico esporte, motocross, velocross já há bastantes anos, uns 30 anos já. Sim. Nasci nesse meio, coisa que eu herdei dos meus irmãos também. Uhum. E daí ano passado eu resolvi assumir esse desafio, né? Uma paixão, né? A gente precisa ter uma válvula de escape do estresse, né? Sim. Então eu identifiquei ali no esporte, no motociclismo, essa oportunidade de se desafiar. E esse, eu acho que é mais do esporte que me veio esse jeito de aceitar os desafios, sabe? Sim. Assim, me coloco algum que nem isso aqui. Eu estar aqui hoje é um desafio para mim. Eu nunca fiz o primeiro, falando sobre negócios, então vamos lá. Estou acostumado a assumir uns desafios, né?
E mais um, então. Mas se tu é amador e foi bicampeão, o que tu seria se fosse profissional? Bicampeão brasileiro, que tal? Eu me pergunto, às vezes, lá em 2009, quando eu corri o Campeonato Brasileiro de Enduro nacional, eu me machuquei, né, em 2010, estava liderando ali. E aí isso me afastou do esporte, né? Às vezes eu me pergunto, né, se aquilo não tivesse acontecido, o que eu seria hoje, né? Sim. Às vezes há males que vêm para bem. Eu costumo acreditar que aquilo não era para eu estar aqui hoje, né? Então, o meu caminho não era no esporte, era na empresa. E graças a Deus, a gente tem que sempre dar a importância maior para aquilo que nos sustenta, né? Sim, perfeito. E tu comentou do desafio de estar aqui hoje, como a nossa conversa sempre são com empresas referências aqui na região, e um dos nossos papéis é mostrar a força da nossa Santa Catarina. Esse é um dos nossos papéis. Mostrar a força de Santa Catarina e do Sul. A gente foca bastante na região, tem muita coisa para mostrar aqui. Tem muitas empresas maravilhosas. A gente é muito estável como indústria, como mercado. Verdade. Então é incrível, assim, é incrível. E cada conversa que eu tenho. Mas as pessoas que a gente conversa são executivos. Né? Não são influencers, não tem a profissão de influencer, não tem a profissão de viver do digital ou qualquer coisa, Sim. Comunicador, jornalista, enfim. Eu também não. Que estou aqui entrevistando, eu nem falo entrevistando, mas puxando essa conversa. Então o desafio ele é mútuo para todo mundo. Assim. E isso que torna legal e verdadeiro essas nossas entrevistas, porque é sobre isso. E até eu bati um papo uma vez com um jornalista e eu falei, pedindo umas dicas, né? Daí ele falou, mantém como é, porque isso é vocês. Ele falou, vocês são executivos conversando com executivos. Orgânico, né? Negócio orgânico, né? Exatamente. Isso funciona... os meus conteúdos, que eu não sou influencer, né, mas a gente acaba produzindo bastante conteúdo pro esporte, né, que foi uma das diretrizes que eu passei, objetivos que eu passei para os meus patrocinadores, gerar conteúdo para eles, que é o que realmente traz o retorno, né, de um patrocinador. Né? E isso também é algo que, assim, me fez, como empresário, me fez enxergar de forma diferente, né? Me colocando no outro lado, né? Por que aquela empresa iria me patrocinar, né? Então, o que eu tenho que oferecer para ela? Então, isso eu acho que me ajudou muito. Hoje eu tenho bons patrocinadores, posso dizer, e no esporte, e porque eu sei realmente a dor deles, o que eles querem. Né? Então, isso ajuda, com certeza. E como esporte está totalmente relacionado com cultura, com determinação, mudança de mentalidade, disciplina, com resistir. Eu como comentei contigo antes lá, eu luto, né? E há muitos anos já, faz uns 12, 13 anos. E como acho que eu passei por uma falência. E acho que a luta foi o que a arte marcial em si foi o que me manteve em pé. A resiliência, né? No esporte você tem que ter... E isso a gente traz para dentro da empresa, e isso a gente dissipa dentro da empresa. Exato. A gente dissipa e, querendo ou não, em momentos de crescimento, eu vejo que vocês passaram, a gente também, em momentos de desafio que a gente passa, vocês também. Sim. O que conta é o time que está do teu lado. E quanto mais forte a gente deixa essa cultura, parece que mais a cultura própria se protege. Mas a empresa se protege e vai excluindo o que ali não pertence. E tá tudo bem. Verdade. Né? Acho que tem pessoas que acabam se afastando da empresa, se desligando, tudo mais. Mas é porque não era aquilo ali mesmo. E tá tudo bem, viveram seus momentos, ajudaram, quem sabe, a empresa até este momento, mas o ciclo fechou. Cultura influencia muito, né, na relação. Quando eu dou boas-vindas para um novo colaborador, eu sempre dou as boas-vindas para ele e digo, espero que você se identifique com a nossa cultura. Né, porque a gente ouve muito disso aí, né? Uma empresa legal de trabalhar, eu gosto de trabalhar aqui, isso é compensador. O próprio pessoal teu que veio aqui. Sim. Eu conversei com a Josiane, né? Mas
aqui defendendo. Tu não estava aqui, tu não estava do lado dela ou qualquer coisa nesse sentido. Ela não sabia que a gente ia gravar esse podcast. Acho que na época nem estava marcado ainda. E mesmo assim estava ali falando bem. Na hora do networking aqui, sabe? Fica tudo aberto, café por aqui fora, a gente transforma um ambiente. Falando da empresa, isso é sinal. Isso eu acho que é o principal sinal que vocês estão no caminho certo. Sim. E vindo dela tem um peso até maior, porque ela passou por várias empresas, né? Então ela sabe realmente como é que é. Ela tentou mudar essas coisas dentro da empresa. Sim. Então acho que o que influencia muito é o quanto a gente está disposto, né, a se dedicar a essa cultura, a valorizar isso para mudar o... Entender que é uma mudança ao longo do tempo, né? E a cultura, ela não... isso é uma coisa interessante que o diretor, a gente está discutindo disso aqui, como a cultura ela é cíclica também. Ela não é um objetivo que a gente alcança. Isso é uma coisa que eu não tinha percebido. Ela não é isso aqui. A gente não vai chegar aqui e é isso. A cultura é assim. Tem horas que está bem, tem horas que não está tanto. Porque a gente as pessoas que movimentam essa cultura sofrem diretamente influência externa e de outros ambientes. O que molda o que vive-se dentro da empresa também. Então, a gente percebeu que tem meses que está mais exaltado, tem meses que está mais baixo, tem vezes que tu sente a garra, assim, e faz parte. Então, era uma coisa que eu não percebia, esses ciclos. E para a gente encaminhar para o final, o que tu vê de desafios daqui para frente, referente? Porque a gente sabe que a gente pode falar que vocês, imagino que pretendem manter esse crescimento que vocês tiveram nos últimos anos, que é um crescimento maravilhoso. Só que com isso, eu acho que um dos principais focos é cultura, é pessoas, né? Ter gente boa do lado. O que tu vê como os principais desafios nesses próximos meses, anos? Tu comentou em tecnologia, de trazer mais ferramentas para dentro. Sim, exatamente. Trazer essas ferramentas, mas sempre pensando na nossa equipe, nas pessoas, né? Porque é elas que fazem o resultado. Sim. Fora de tirar as pessoas dentro da empresa, nós vamos ter só um grande ativo, né? Só que ali não acontece nada. A gente precisa dessas pessoas. Nós temos uma equipe assim muito boa, eu considero a minha equipe muito boa e de confiança, sabe? Tenho funcionários lá com 35 anos de casa, 40 anos, 20 anos, tem muita gente nova também entrando, e os meus gerentes, eles cresceram lá dentro assim como eu cresci, sabe? A gente começou lá, eu comecei andando de bicicleta dentro da produção, né? Sim. Mas a gente operava a máquina na época, eu com 10 anos de idade, meu pai fazia eu operar uma fresa lá, e não aguentava muito tempo na frente da máquina, mas volta e meia eu dava uma corrida. Mas toda a equipe, ela passa... Agora, por exemplo, a gente contratou um comprador, mas o comprador, primeiramente, ele vai lá para a montagem e para a expedição, para um xerifado. Para ele conhecer de todos os produtos, conhecer de que forma é montado aquele equipamento. Então, para ele ter uma noção, quando ele estiver comprando aquele produto, ele já tem uma noção de onde vai, né, para que serve aquela peça. Então, a gente foca muito em pessoas, né? E sempre está inovando, né? Se falando em termos de produto, a gente está sempre inovando. Uma coisa que me chamou a atenção, até eu mencionei, né? Mas me chamou a atenção uma palestra que eu participei com um dos profissional da VEG, que hoje o maior faturamento, acho que é 50% do faturamento deles, está focado está centralizado em produtos que foram lançados nos últimos 5, 6 anos. E aí eu parei para pensar, mas nós também estamos assim. Nós também nosso faturamento hoje também está focado nesses produtos que a gente lançou
gente lançou, teve evoluções, teve melhorias, né? E assim a gente tem que constantemente em busca de inovação. Sempre pensar, as dores vêm através dos nossos vendedores, né? O nosso vendedor lá identificou que um produtor lá tem uma dificuldade de aplicar um veneno lá na lavoura dele. Poxa, mas dá para aproveitar a nossa máquina, a gente fazer algumas alterações que consegue atender essa beleza, daí vem para dentro. Daí, o que mais a gente pode oferecer para ele? A gente sempre tem que ter esse pensamento voltado à inovação. Sim. Isso é o grande desafio aí que a gente tenta passar para toda a equipe. Né? E manter a longevidade do cliente, né? O cliente mais próximo de ti também. Sim. Mas consome aqui, consome... A gente tecnologia, a gente cria, a gente proximidade. Né? Você tem que estar inovando e trazendo proximidade com o cliente. E isso eu acho interessante que tu comentou o vendedor, olha só, o vendedor, ele vê uma necessidade do cliente e traz para ele. Cara, isso é muito puro. Sim. É muito legal. Isso é muito legal. E um dos principais setores, e eu defendo isso, de desenvolvimento de produto é vendas. Sim. Vendas está totalmente correlacionado com o cliente, da vendedor lá, o cliente brincando, no campo, erga a mão, fala que não dá certo, que dá certo. Então, muito bom. Foi um prazer conhecer a tua história. Opa. Agradeço aí o bate-papo. Eu vi o Parque Fabril de vocês, como tu comentou ali, 14 mil metros quadrados. Uhum. Vocês estão indo para 14 mil metros quadrados. Isso. Né? E ficaríamos muito felizes de gravar um lá. Opa. A gente, não sei se tu viu na Menegote que a gente gravou. A gente gravou no chão de fábrica. A gente tem um episódio, um programa que a gente chama Nos Bastidores do Sucesso. E lá a gente grava in loco na empresa. No chão de fábrica, botamos as cadeiras lá, câmera, luz, microfone. Bacana. E aí a gente conta dificuldades produtivas, sobre produtos, sobre... aí é para falar que a maioria das pessoas só fala sobre brilho, né? Sobre tudo que brilha, né? Sim. E nunca falam sobre dor. E até o da Menegote eu achei super legal, porque eles vieram de uma recuperação judicial e eles falaram isso abertamente lá no bate-papo. O quanto foi desafiador, imagina, né, para eles. E desmistificar a ideia da recuperação judicial. A recuperação judicial é uma estratégia para a empresa não tentar, para não fechar as portas. Né? Sim. E eles falaram super abertamente sobre isso, sobre todas as dificuldades, e foi bem bacana assim, a experiência. E agora a gente está buscando novos ambientes para gravar, quem sabe a Bulimac, colocar alguns tratores no fundo. Que legal, gostei da ideia. Já fica o convite. Muito bom. Então, obrigado por ter vindo, gratidão pela participação, espero que tenha gostado. Muito legal, muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade, né? E, como eu disse, para mim foi um desafio estar aqui, então mais um desafio superado. O pouco que eu sei, espero ter colaborado, que alguém tenha algum insight ali também, né, com o seu negócio, com a sua empresa, e estamos sempre às ordens. À disposição. Feito, então, assim, nós encerramos com a câmera mais um Apocast. Valeu!